Aguardando o professor Rafael Oliveira. Vamos ver, conectando. Aê, Rafael, muito bem. Veja, Tudo bem, Vanessa? toda vez que eu vou fazer esse negócio é um momento de suspense. Eu fico, ai meu É. Deus, se vai funcionar, se não vai funcionar. É sempre um drama, né? É, Mas com é você eu sabia verdade. que ia funcionar, que você é um habitué, Rafael. E eu sabia que você merecia entrar no horário certinho. Então, 18 horas eu estava aqui tentando já fazer a solicitação. Muito bem, Rafael. Estava eu começando a agradecer as pessoas. A gente está cheio de gente chegando já na nossa live e dizendo que essa iniciativa é uma iniciativa que parte de uma ideia de que esse momento, até pela sensibilidade que ele apresenta, é um momento que exige que as estruturas de advocacia de Estado, né, procuradores como nós, né, estejam juntos tentando construir uma compreensão comum desse mundo de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho, assim, tenho muita alegria, muito prazer de que seja a nossa instituição, a Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, a liderar. Até onde eu estou informada, essa é a primeira estrutura de advocacia pública, Centro de Estudos de Advocacia Pública, que está fazendo uma atividade como essa. Então, assim, é um momento muito feliz e eu fico especialmente feliz de dividir ele com você, Rafael. Obrigado. Antes de passar a palavra para você dar aí seus cumprimentos e tal, eu queria apresentar para quem, porventura, vive em outro planeta e não sabe quem é o professor Rafael Oliveira, né? O professor Rafael Oliveira é Visiting Scholar pela Fordham University School of Law, em Nova York, é professor titular de Direito Administrativo no IBMEC, professor também do PPGD da Universidade Veiga de Almeida, é procurador do município do Rio de Janeiro, também advogado, árbitro, e tenho a honra de dizer, meu colega, meu amigo já de muitos anos e de muitas jornadas. Então, Rafael, passo a palavra aí para você fazer uns primeiros cumprimentos aí para a galera e a gente ir para a nossa pauta. Bom, primeiro, Vanessa, eu não posso deixar de agradecer o convite do Centro de Estudos e o seu convite pessoal para participar dessa primeira live. Então, para mim é um motivo de orgulho fazer essa primeira live da Procuradoria, né, no nosso canal oficial do Instagram. Uhum. E eu quero aproveitar também para parabenizar o seu trabalho à frente do SESC, porque obrigado. eu acho que o Centro de Estudos da PGM, como você bem falou, ele tem muito a contribuir junto com as demais escolas da advocacia pública em âmbito federal, nos estados e outros municípios, mas eu acho que você tem aqui um papel de vanguarda nessa tarefa de trazer, nesse período tão conturbado de quarentena, uma aproximação entre as pessoas, ainda que seja pela via virtual. Então, quero dar os parabéns à Procuradoria, ao Centro de Estudos, a você especialmente, Vanessa. E eu quero registrar, eu estou vendo vários amigos aí entrando, ó, o Gustavo, vi a Cláudia Molinaro, a Eliana, nossa colega em comum lá do IBMEC, Tribunal de Justiça. Muita gente boa aí assistindo, muitos alunos carinhosos aí assistindo a nossa live. Então, eu quero agradecer. Eu sei que nesse momento é uma concorrência de lives, né? Sim. Acho que foram feitas tantas lives. Então, agradecer a presença de todos, prestigiando aí o nosso bate-papo. Maravilha, maravilha. Muito bem, só para a gente desenhar aqui, as pessoas entenderem como é que a gente vai funcionar. Quer dizer, temos aqui uma pauta, o nosso tema, como vocês sabem, é a medida provisória 926, as alterações que ela trouxe no regime de dispensas de licitação por emergência, esse é o nosso foco principal. A minha ideia, quer dizer, eu e Rafael vamos conversar um pouco sobre isso e eu vou reservar uns minutos ao final, uns 10, 15 minutos ao final, para que a gente possa receber perguntas. Então, você que quer fazer uma pergunta, está nervoso, segura um pouquinho para que a gente possa conduzir os trabalhos desta maneira. Estamos firmes na intenção de depois salvar a live para que ela seja postada no canal institucional da PGM Rio, né? Vamos ver se a tecnologia me ajuda. Então, esse é mais ou menos a estrutura aí da nossa conversa hoje. E aí, já entrando no tema, Rafael, enfim, a medida provisória 926 cuida ainda de alguns outros assuntos, mas a gente queria falar especificamente sobre esse tema das contratações, das dispensas de licitação por emergência e o que ela trouxe de inovação nisso. E aí eu queria saber, assim, quer dizer, será que a gente pode apontar um elemento que identifique
qual é o universo de contratações que é alcançado por essa disciplina nova? Quer dizer, qual seria esse separador aí de joio e de trigo? Bom, Vanessa, eu acho assim, primeiro a Lei 13.979 de 2020, que trouxe algumas medidas aí administrativas excepcionais para o combate à pandemia do Covid-19, ela trouxe várias medidas, requisições administrativas foram lá tiradas do fundo do baú do direito administrativo, né, voltaram a ser um assunto da moda. Todo mundo está falando sobre requisição, mas dentre várias medidas ali previstas foi colocada a hipótese da contratação emergencial. E aí um detalhe interessante foi que na redação originária da Lei 13.979 foi colocada uma previsão muito sucinta, apenas falando genericamente que poderiam ser feitas contratações emergenciais para o combate à pandemia. E naquele contexto inicial, essa previsão normativa não traria maiores novidades, porque nós já tínhamos, né, na legislação, no modelo tradicional de licitação, especialmente na Lei 8.666, a previsão genérica de contratação emergencial lá no artigo 24, inciso 4. Sim. E aí a medida provisória que realmente trouxe grandes novidades, né? A medida provisória 926, de 2020, ela alterou a Lei 13.979 e dissecou um pouco melhor essa questão da contratação emergencial e daquilo que eu tenho chamado já, eu escrevi há pouco tempo num blog do direito de direito administrativo da editora do Grupo GEM, da editora Método, Forense, que eu chamo de fast track licitatório, né, abreviando, aí, simplificando algumas regras formais e diminuindo alguns prazos relacionados à contratação, especialmente também na contratação emergencial. Então, assim, quando a gente olha para a Lei 13.979, atualizada ou alterada por essa medida provisória 926, o que a gente percebe é que o que identifica essa contratação emergencial diferenciada, simplificada, express, fast track, a expressão que a gente quiser utilizar, são as contratações necessárias ao combate à pandemia do Covid-19. E aí me parece que o legislador abriu um leque muito grande, porque não fechou as portas especificamente para contratações apenas, pelo menos literalmente, na área da saúde, estrito sensu. Ou seja, você pode ter eventualmente algumas contratações emergenciais no âmbito dos municípios por outras secretarias, que não apenas a Secretaria Municipal de Saúde, ou em âmbito federal por outros ministérios, que não apenas o Ministério da Saúde, e assim vai, nos estados também, idem, que sejam necessárias para, de alguma maneira, viabilizar a prestação do serviço na ponta de saúde. Só para dar um exemplo recente, saiu do papel há pouco tempo, lá em São Paulo, no Pacaembu, fizeram uma... Eu não tive dados exatos ali do que foi feito na prática, eu vi pelos jornais, então pode ter alguma informação aí que tenha que ser atualizada, mas ao que parece, o contrato de concessão do Pacaembu foi, salvo engano, suspenso, ou teve alguma ali alternativa jurídica, para se fazer uma contratação emergencial para usar aquele estádio para fazer um estádio de quarentena. Então, a gente utilizou uma infraestrutura que é uma arena esportiva, para utilizar essa infraestrutura para prestar o serviço na ponta de saúde. Eu não sei se eles chegaram a utilizar essa alternativa da Lei 13.979, mas certamente poderia, na minha visão, ser utilizada. O que eu quero, então, concluir nessa primeira aproximação do tema é que a lei alterada pela MP, ela foi bastante ampla, dizendo que ela vai se aplicar a qualquer contratação necessária ao enfrentamento do Covid-19. Então, claro, no final das contas, a gente está pensando na prestação do serviço de saúde à população, mas a gente pode ter outras contratações paralelas, não só no âmbito da saúde, para isso. E a contratação vai envolver, só para fechar aqui, eu te passo, vai envolver bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos. Então, é um objeto bastante amplo, Vanessa. O que eu tenho pensado, e também já andei conversando aí em outras lives, em outros momentos, né? Quer dizer, a gente está vivendo em várias áreas, e nessa me parece que também isto é certo, a gente está vivendo a coexistência de um regime de normalidade e regimes excepcionais. No outro dia eu estava examinando aí o texto da PEC 10, da PEC do Orçamento de Emergência, que caminha na mesma linha.
E haverá as situações que intuitivamente estão no regime extraordinário, desse da medida provisória 926, e outras talvez não tão intuitivamente. E aí penso que a questão de você fundamentar e identificar que ela alguma coisa que não é tão intuitivo se contenha nesse leque, acho que isso vai crescer muito de importância, né, Rafael? Porque, enfim, quando vier o controle, daqui a 6 meses, 1 ano, é preciso... No outro dia eu estava pensando, sei lá, uma contratação para ticket refeição de funcionários da desenvolvimento social que estejam fazendo nesse momento ações de identificação ou qualquer coisa relacionada à prevenção da pandemia. Em tese pode entrar nessa autorização da medida provisória. Mas daqui a 1 ano ninguém vai lembrar disso e não será tão intuitivo. Não sei como é que você vê essa questão aí da motivação. Eu concordo plenamente. E a gente tem um bom exemplo aqui perto da gente do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós temos alguns decretos recentes. Um dos decretos trata da contratação de terceirização de mão de obra e prevê um regime diferenciado para cuidar desses contratos que estão em curso de terceirização de mão de obra, prevendo a possibilidade do Estado bancar parcialmente o contratado, pagar determinados valores para o contratado, valores que serão exclusivamente destinados ao pagamento de salários dos funcionários desse contratado, dos funcionários do terceirizado. E é importante essa segurança jurídica, essa previsão normativa, ainda que seja via decreto, porque isso, como você falou, vai trazer amanhã não só segurança, uma proteção para o gestor que toma uma decisão tão difícil e tão, digamos assim, anormal, num momento tão diferente, porque amanhã aquele medo que o nosso grande amigo, saudoso amigo Marcos Juliano dizia, amanhã o controlador pode ser aquele controlador de videotape, e aí o controlador do retrovisor, que no momento de maior tranquilidade vai olhar para trás, sem o calor daquele momento em que a decisão foi tomada, e talvez apresentar uma interpretação mais formalista, uma interpretação mais tradicional, que naquele momento emergencial não se encaixava, mas ele está fazendo esse controle a posteriori. Então, talvez fora do calor do momento ele venha a punir um gestor que tome a decisão dessa. Concordo plenamente, acho que a justificativa é muito importante para o gestor hoje se proteger no futuro. Sem dúvida. Acho que essa é uma providência relevante mesmo. Agora, assim, considerando as inovações mesmo que a medida provisória 926 propõe nas dispensas de licitação, quer dizer, o que você demarcaria mais, por exemplo, de inovação na fase interna? O que ela trouxe de inovador? Olha, eu acho que essa medida provisória trouxe várias inovações que a gente pode utilizar depois para avaliar, depois, quando eu digo, quando passar esse momento de turbulência, uma expressão que você gosta muito, Vanessa, é experimentalismo jurídico, né, para ver se essas experiências foram boas ou ruins e tentar aproveitar para aperfeiçoar a legislação que nós temos. Mas, assim, em relação às alterações principais, na fase interna foram algumas alterações. Por exemplo, uma questão que me chama muita atenção é a possibilidade de se fazer um termo de referência a um projeto básico simplificado. Essa é uma providência que me parece bastante relevante. A questão da simplificado em relação àquele projeto básico, ou termos de referência tradicionais, né, previstos na Lei 866 ou na Lei do Pregão. Projetos básicos ou termos de referência simplificados com informações mais objetivas. Também uma outra providência bastante relevante é a questão da pesquisa de preços. Essa é uma inovação que dá uma velocidade maior para a contratação emergencial e, de novo, uma segurança para o gestor que toma a decisão, porque, tradicionalmente, e essa é uma preocupação muito importante, a questão da pesquisa de preços ela é fundamental em contratações em momentos normais, digamos assim, porque essa pesquisa de preços vai impactar na previsão orçamentária para fazer frente àquele contrato, se você tem dinheiro ou não para fazer frente ao contrato, eventualmente para definir alguma modalidade de licitação, se você estiver falando de concorrência, tomada de preço ou convite, para saber se a proposta lá apresentada na fase de julgamento é uma proposta que deve ser classificada ou desclassificada, tem sobrepreço ou não. A pesquisa de preços era fundamental. Mas nesse momento de pandemia, a legislação / medida provisória, ela alterou aí a questão da pesquisa de preços para permitir que ela seja uma pesquisa também, digamos assim, simplificada. E nessa pesquisa de preços mais simplificada, se viabiliza a utilização de vários critérios que a medida provisória apresenta.
E um dos critérios, por exemplo, é pesquisa na internet. Em sites que já têm, digamos assim, uma reputação de fazer comparações de valores, especialmente para aqueles bens e serviços que são facilmente encontrados no mercado, você poder utilizar uma pesquisa na internet para fundamentar a pesquisa de preços e a fim com a contratação. E, além disso, né, a medida provisória trouxe a possibilidade que, mesmo havendo a pesquisa de preços, e ela apresentando um valor, um valor X de base, e no caso concreto, o teu fornecedor só aceitar oferecer aquele bem ou aquele serviço por um valor superior ao da pesquisa de preços, a medida provisória abre uma brecha para você poder contratar por preço superior ao da pesquisa. Claro, se isso for justificado, no caso concreto, eventualmente um fornecedor que diz, olha, eu forneceria por esse preço também, mas você quer para amanhã, você quer esse tipo específico aqui de bem ou de serviço, aí o meu preço é diferente por conta disso ou daquilo outro. A lei permite, então, que você faça uma contratação mesmo com valor superior da pesquisa de preços, se você justificar. Se isso não houvesse, se não houvesse essa previsão na norma, eu imagino o gestor, na hora de tomar a decisão no front, né? Quer dizer, na hora de assinar um contrato com uma empresa que está oferecendo um valor superior da pesquisa. Em situação normal, ele sabe, o gestor, que se fizer isso, ele amanhã vai ser responsabilizado, muito provavelmente, pelos órgãos de controle, especialmente órgãos externos de controle. Então, nós temos algumas novidades interessantes nessa fase interna da licitação. Eu acho que o termo de referência simplificado, essa pesquisa de preços aí também que é diferenciada, elas são algumas novidades interessantes na fase interna. Eu diria, sobre essa autorização que você mesmo comentou, para eventualmente contratar ainda que acima da estimativa, isso parece uma regra de quem é do ramo. Às vezes a gente lê normas jurídicas e diz, esse não é do ramo, né? Propôs um troço que não tem a menor possibilidade de acontecer. Esta já é uma regra que parece que é de quem é do ramo, porque uma coisa é o preço que a gente encontra no Mercado Livre, você vai pagar à vista, nas condições XYZ. Outra coisa é a contratação com a administração pública. Então, realmente, se você não desse uma margenzinha, é o comentário que você fez, se não desse uma margenzinha, as contratações iam acabar inviabilizadas, anyway, porque você não ia conseguir, ao fim e ao cabo, aquele exato preço que você viu numa pesquisa, como numa pesquisa por internet, né? E aí, de novo, a questão da justificação vai ficar cada vez mais relevante. Um efeito positivo pós-pandemia, né? Que vamos ver, né? Quem viver verá, que eu acho que talvez venha, é a administração se dar conta de que tem que fundamentar. Né? Olha, podemos conviver com um modelo em que a administração tem um pouco mais de margem, mas ela tem que justificar. Né? Tem que lançar no processo, não pode ficar, né? Não, eu tenho a segurança de uma norma mais dura, né? mais fechada, e aí eu não preciso justificar nada. Não, os tempos agora são outros. Os tempos são, você tem um pouquinho de margem, mas você vai ter que justificar.